Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 10 de março de 2022 e o título é Miséria. Vamos lá. De todas as formas possíveis de miséria, a pior existente é a miséria moral. Dela derivam todas as demais, todos os piores personagens da história, muitos dotados de inteligência usada da forma mais vil e cruel, eram moralmente miseráveis. É uma forma patológica que beira a psicopatia. Manipulam com habilidade e perversidade a tudo e a todos, a fim de atingir seus objetivos. E é dessa forma que vão conquistando os incautos, os distraídos que se deixam levar por palavras e não atentam para atitudes. Aqueles que contemplam muito mais as aparências do que a essência e verdadeira face. Os preguiçosos que não buscam pela verdade se contentam com opiniões alheias que lhes chegam prontas, de forma fácil, com fontes nada confiáveis. Não percebem os conflitos de interesses existentes e nem mesmo a descarada parcialidade. Quantas vezes me deparei com pessoas sobrevivendo sem os recursos mínimos necessários, nem sequer um teto sobre suas cabeças, materialmente pobres, mas de uma riqueza de alma e de caráter admiráveis. Vasculhando a internet é possível encontrar vários exemplos de experiências sociais onde se percebe que aqueles que menos têm, não raramente, se mostram mais empáticos e honestos do que os demais. Há uma frase atribuída a Abraham Lincoln que diz: "Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê a ela poder." Talvez seja essa a forma mais simples de se avaliar a verdadeira riqueza e a mais profunda e extrema miséria. A miséria para cuja carência não há dinheiro, ouro ou qualquer bem material capaz de suprir. Uma vez que esses tesouros, apesar de existirem em nosso mundo, não pertencem a ele. Não há como vê-los ou tocá-los, embora estejam acessíveis a todos. Há que se fechar os olhos e abrir as mãos, olhar para dentro e soltar o que está fora. Para acessar essa relíquia, basta que se abra a mente e deixe o coração comandar. Eis o segredo da verdadeira prosperidade. Bem, no momento atual que nós estamos vivendo, isso assim é muito evidente, né? Como a gente tem visto aí pessoas com uma miséria moral absurda, beirando realmente a psicopatia, né? Como essas pessoas manipulam, né, os incautos, que isso até linka um pouco com o texto que eu fiz a semana passada da preguiça, né? Porque muitas vezes essas pessoas que são manipuladas, elas são manipuladas pela preguiça de irem buscar as informações por si próprios. Então elas acabam sendo presa fácil porque elas buscam o caminho mais fácil, né? As coisas que vêm prontas. E aí, né, os desonestos se aproveitam, né? Porque eles sabem que tem muitas dessas pessoas, muita gente que tem essa preguiça e que acaba caindo, né, nas armadilhas e aceitando as falácias que eles acabam aí espalhando, né, e como se fossem verdades. Se elas prestassem um mínimo de atenção e se dessem ao trabalho de buscar a informação por elas mesmas, elas perceberiam com muita facilidade, né, ou as manipulações, as mentiras que são contadas. Eu lembro aí um tempo atrás, né, porque a gente sabe que a mídia é parte, né, a mídia aí, né, tradicional, aberta, é um braço aí, né, do sistema. E aí não dá para confiar. E se você tiver um pouquinho atento, é fácil de perceber. E teve uma época aí que quando eles querem destruir a reputação de uma pessoa que não interessa ao sistema, eles são, né, experts. Só que quem está um pouquinho atento percebe.
Então, eu lembro de uma época que eles estavam tentando fazer isso e eles, né, manipulam a informação, fazem cortes fora de contexto, e eu percebi que eu falei, tem alguma coisa errada aí. E fui atrás da informação na íntegra, né? Não adianta você ver um corte de um vídeo, eu quero saber em que momento isso foi dito, de que forma isso foi dito. E aí que eu comecei a descobrir, né, muitas manipulações de informação, muitas distorções de falas para destruir, né, reputações. E infelizmente a maioria, uma boa parte das pessoas não faz isso, acaba acreditando. Tem gente que continua repetindo mentira, mentira, umas falácias que foram inventadas até hoje, que já foram esclarecidas, já foram divulgadas, mas tem gente que é tão assim, ó, que continua repetindo, repetindo, repetindo uma coisa que todo mundo já sabe que não é verdade. Mas existem algumas verdades, né, assim, que são inconvenientes. E às vezes a pessoa sabe que ela cometeu um erro, que ela caiu, né, numa armadilha, mas o orgulho é maior, então ela fica repetindo, repetindo, porque na verdade, às vezes ela não consegue, a verdade é tão desconfortável que ela prefere continuar na mentira. É uma escolha, a escolha é continuar vivendo uma mentira, porque é mais confortável do que encarar a verdade e do que assumir os próprios erros e responsabilidades, né, que esses equívocos acabam trazendo, né? Porque quando você faz escolhas equivocadas, muitas vezes você traz um prejuízo com essas escolhas, prejuízo para você, prejuízo para várias pessoas. E às vezes as pessoas não querem, né, assumir a responsabilidade, né, pelas más escolhas e pelos prejuízos e pelo que causa aos outros. Então, preferem viver na mentira. Só que isso está vindo à tona, né? Recentemente aí saíram notícias aí, né, de outros países em que essas manipulações agora estão sendo é, trazidas aí, né, à luz, estão sendo expostas e que realmente espero que os responsáveis, né, por toda essas mentiras que acabam causando danos, né, à sociedade como um todo, à população, ao planeta, né, que essas pessoas sejam realmente responsabilizadas e punidas de acordo com, né, de uma forma justa, né, porque esse tipo de pessoa, né, que eu falo aqui, né, dessa pessoa que tem miseravelmente, né, imoral, na verdade, né, essas pessoas que não têm moral, elas, até que as coisas, principalmente se elas estão em uma posição de poder, elas causam muitos danos. A gente viu aí tantos episódios ao longo da história, né? Tantas tragédias acontecendo por conta de pessoas em posição de poder e que não tinham valores morais, né? E que tem essa gana, né? Por poder e que fazem qualquer coisa pelo poder. Né? Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoa, né? A pessoa que tem preço e a pessoa que tem valor. E a pessoa que tem preço, ela faz qualquer coisa, né, para conseguir conquistar o que ela deseja, e normalmente é um desejo de controle sobre os demais, né, porque isso faz parte da falta de caráter, da falta de empatia desse tipo de pessoa. E a gente está vendo isso muito nesse momento da história, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente tem visto esse tipo de pessoa manipuladora e que faz qualquer coisa e não se importa com a vida dos demais. Só se importa em manter o poder e os planos malignos deles e avançar agendas aí abjetas e realmente não tem menor caráter.
E isso tem sido muito prejudicial para o planeta, mas graças a Deus agora parece que as coisas estão sendo expostas. E aí é um momento de escolha, porque tem gente que mesmo com as coisas sendo expostas, continuam defendendo o indefensável, defendendo coisas que a gente não deveria aceitar, né? Mas aí é o caminho de cada um, a escolha de cada um e as consequências virão, né? Cada um colhe exatamente o que planta. E, por outro lado, a gente vê pessoas que realmente têm valor e que não abaixam a cabeça, e que não se vendem e que não recuam mesmo diante das injustiças cometidas contra elas, que elas seguem firme no propósito e defendendo os seus valores e os seus princípios. E é isso que, esse é o tipo de pessoa que a gente, né, deveria realmente admirar e apoiar, né? E dar o suporte, porque também hoje não é um momento da gente também ficar isento, né? A gente tem que escolher um lado. Agora nós estamos num momento claro de separação do joio e do trigo, e aí não tem mais ficar em cima do muro, né? Porque o muro a gente já sabe a quem pertence, e não é ao lado da luz, e não é ao lado do bem. Então e quando eu falo assim que eu conheci pessoas, né, que não, às vezes não tinham nada de material, mas tinham uma riqueza moral, quando eu já falei algumas vezes que eu já fiz trabalho aqui com pessoas em situação de rua, e eu conheci pessoas assim que tinham uma riqueza moral, assim, eles tinham eu ouvi lições, assim, aprendi com essas pessoas, ouvi coisas que realmente você pensa, poxa, é uma pessoa, né, aquelas pessoas que são gratas, aquelas pessoas que têm sabedoria, e apesar de não ter nenhum bem material, né, muito pelo contrário, elas estão ali numa situação totalmente precária, e mesmo assim são pessoas iluminadas, são pessoas que têm uma luz e um valor que nenhum dinheiro no mundo compra. E tem aquela frase que diz, né, que a pessoa era tão miserável, que a única coisa que ela tinha era dinheiro, que é o que a gente vê, essas pessoas que fazem que vendem a alma para ter fama, para ter sucesso, para ter dinheiro e para ter poder. E com esse poder, tentar controlar os demais. E isso é uma fraqueza, né? Demonstra uma fraqueza mesmo. São pessoas que não têm nenhuma força e elas precisam subjugar as demais para se sentirem maior que os outros. Porque no fundo, elas agem assim porque elas sabem o quanto elas são pequenas, o quanto elas são insignificantes, né? O quanto a existência delas é insignificante. Então elas acham que ter o poder sobre os outros, né, ter controle sobre os outros, as faz poderosas. Mas elas sabem, no fundo, que não é isso que faz delas alguém poderoso, alguém melhor, alguém, né, que seja admirável. Né? Então elas só têm, na verdade, tirando isso delas, não sobra nada. Ao passo que outras pessoas podem não ter tudo isso, e assim, uma pessoa que ela tem valor, que ela tem caráter, ela não quer controlar os demais. Muito pelo contrário, ela quer ser alguém que contribua, alguém que possa fazer que a passagem dela deixe uma marca de que traga, agregue algo de bom. Né? Uma pessoa que quer fazer parte de algo que vá deixar uma mensagem boa, uma melhoria em alguma situação, trazer num país, numa cidade, ela quer contribuir para que o bem aconteça ali, né? Então, e esses experimentos sociais, né, que a gente assiste às vezes na internet, da pessoa deixar, por exemplo, cair uma carteira, e muitas vezes é aquela pessoa, às vezes aquela pessoa que está em situação ali de rua, que poderia, aquele dinheiro faria uma diferença,
e é a pessoa que vai lá e devolve. Ou então, quantas vezes eu vi pessoa chegar do lado de uma pessoa em situação de rua que está ali, ganhou um lanche, está comendo, e a pessoa pediu um pedaço, a pessoa partilha, né? E às vezes é o único alimento que ela tem ali naquele dia, ou às vezes em dias, né? E olha que coisa, né? Que o quanto a pessoa tem de bondade dentro dela, porque ela tem empatia, porque justamente ela sabe o quanto é difícil, né? Passar fome, o quanto é difícil você às vezes perder tudo que você tem. Então é aquela pessoa que aprendeu com a vida. E apesar de estar numa situação ali tão difícil, tão precária, que às vezes as pessoas consideram, né, de miséria apenas financeira, elas têm muita riqueza de caráter e de valores, que é o que realmente vale. E eu acho que quando você preza por isso, quando você cultiva isso, isso acaba voltando para você. Né? Tanto é que nesses experimentos, normalmente as pessoas fazem isso, e aí vê, né, que a pessoa tem aquela atitude honesta, aquela atitude de empatia, de bondade. Normalmente essas pessoas, né, são agraciadas, né, com ajuda, com auxílio de tanto material, ou às vezes até dá uma virada na vida da pessoa, né? Tanto é que tem uma história, tem um, tem um empresário chamado Geraldo Rufino, e eu gosto muito de ouvir as coisas que ele fala. Ele é uma pessoa muito alto astral, muito alto astral. E ele quebrou várias vezes, então ele conta essas histórias, inclusive acho que ele escreveu um livro. E uma das histórias que ele conta é de um rapaz que morava, né, estava em situação de rua, morava ali, e às vezes ia pedir água lá na empresa que ele tinha na época. E aí os funcionários iam lá, davam água para ele, e aí ele falou que ficou até com que ele foi meio rude uma vez, a primeira vez, falou pro rapaz: ó, você não vai tirar os funcionários do serviço, você entra aqui e pega a água. Aí o rapaz falou: não, eu não me sinto à vontade de fazer isso, tal. E aí depois ele ficou até, né, se arrependeu de ter falado assim de forma tão rude, e acabou conversando com o rapaz. Aí ele falou: não, então eu vou, quando você quiser, me chama que eu vou trazer água. E ele conversava todo dia com o rapaz, acabou ficando amigo, né, conversando, aí perguntou por que tinha acontecido, por que ele estava naquela situação, e conversou, aí ficou amigo, e um dia que o rapaz tinha ficado nessa situação assim, por desilusão amorosa, tal, e ele conversou muito com ele falou: não, você tem que, porque ele é uma pessoa que preza muito a família, então ele falou: não, você tem que procurar a tua mãe, ela deve estar muito triste, isso para uma mãe essa situação é muito triste, não sei o que tal. Aí sei que ele convenceu o rapaz, e um dia o rapaz pegou, foi lá e falou: ó, tô voltando para minha cidade, vou voltar para minha família. E não sei se ele até ajudou alguma coisa financeiramente. E aí ele ficou feliz e tal, e nunca mais viu o rapaz. Aí ele quebrou, a empresa dele quebrou. E aí ele precisava fazer contratos para conseguir fazer, era a empresa com caminhões, fazer carregamentos e tal. E aí ele conseguiu, né, numa empresa, e aí ele tinha que fazer um contrato, acho que para comprar os caminhões, e aí ele precisava de vários, mas aí ele ia ter que comprar um, conseguir pagar aquele, comprar outro, conseguir pagar aquele, mas ele tinha uma quantidade lá que ele ia precisar. E aí ele conseguiu lá numa empresa, e aí chegou um gerente lá, né? Falou para ele: olha, o diretor aqui falou que você pode pegar todos os caminhões e depois você vai acertando. Aí falou: nossa, como, né? Como que a pessoa, sabendo da minha situação, que ele estava tentando se recuperar, tal, né, vai permitir que eu pegue todos os caminhões, tal? Ele falou: nossa, mas quem é essa pessoa? Quem é, né? Quero saber quem é. Aí a pessoa falou assim: ó, ele só
mandou te falar que ele está retribuindo. Aí ele falou de uma forma que aí ele conseguiu entender que aquela pessoa, que aquele rapaz que estava ajudando ele, que era engenheiro, que acho que na época ele até falou para ele, né, que ele tinha formação e tal, era um engenheiro que voltou lá para ele é um rapaz super competente, e tal, voltou para a empresa e era diretor e ele que garantiu que se fornecessem tudo que esse empresário precisava para poder se levantar e reconstruir. Ele conseguiu realmente. Mas foi, você vê, uma retribuição. Ele foi tão bondoso com aquela pessoa que estava naquela situação e que ele fez de coração, porque jamais queria imaginar, né, que esse rapaz realmente era diretor dessa empresa, que um dia ele ia precisar, entendeu? É a lei da semeadura atuando. Então, assim, toda a energia de bondade que a gente joga para o mundo é o que a gente vai receber. O mundo né, a vida é um eco. O que a gente joga, a gente recebe. Então, o que a gente tem que semear é essa riqueza que a nossa prosperidade ela não está voltada só a questões materiais. A maior riqueza que a gente tem é justamente os nossos valores morais. E muitas vezes esses valores morais acabam retornando para a gente de forma até material, né? Porque aí a nossa vida se ajusta de uma forma próspera em todos os sentidos, porque a riqueza que a gente traz dentro da gente, ela se expande e ela acaba criando toda a riqueza na nossa vida como um todo, em todos os setores, né? Então, ela traz harmonia nos nossos relacionamentos, ela traz também na nossa, não que você precise ser milionário, mas que a gente tenha o suficiente para ter, né, uma vida é, que seja suficiente para nós, né? Porque às vezes o que é bom para o que é suficiente para nós, um outro vai ver, pode achar que é pouco, pode achar que é muito, mas é o que se ajusta à nossa realidade, às nossas necessidades e é o que a gente merece. Então, essa riqueza moral, né, de valores, de honestidade, é que vai trazer, vai enriquecer a nossa vida e vai tornar a nossa vida próspera, com tudo que a gente realmente precisa e com tudo que a gente realmente merece, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.